Olá, tudo bem? Paz, uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 18 de setembro, cuja leitura do dia, Colossenses 3 e 4, Salmo 69 a 71. Eu quero ler um versículo com você. Salmo 69, versículo 9. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Infelizmente, muitos não compreendem a importância de colocar a casa em ordem. E aqui eu me refiro à casa de Deus, tá? Quando surgem profetas, atalaias, servos de Deus que denunciam o pecado na igreja, confrontam os irmãos, às vezes de uma forma enérgica, usando palavras duras ou atitudes firmes. Não faltam defensores daquele, deixa isso pra lá, é assim mesmo, todo mundo faz. E com todo carinho, eu pergunto, deveria ser assim? O zelo, ele não é por perseguição. Filipenses 3, de 3 a 7. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Paulo, ainda não convertido, perseguia a igreja. Ele tinha um zelo que perseguia. Então, esse zelo de alertar não é para perseguir, obviamente. Também não é um zelo por interesse pessoal. Gálatas 4, 17 a 18. Eles têm zelo, Paulo falando escrevendo aos Gálatas, falando daqueles que estavam judaizando, tentando judaizar a igreja. Ok? Gálatas 4, 17, querendo que os irmãos se circuncidassem. Gálatas 4, 17 a 18. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. E aí, o que Paulo estava querendo dizer para eles? Olha, eles estão fazendo isso aí porque por meio dessa atitude vocês seriam colocados de lado. Então, para que vocês não sejam colocados de lado, vocês acabam fazendo aquilo que eles querem, para que vocês terem zelo em estarem bem com eles, ouvirem as orientações deles. Então não é um zelo por interesse pessoal, não é alertar, mostrar, ensinar, fazendo isso para que possa beneficiar a pessoa, a si própria. Tá? Também não é por aparência. Interessante, segundo os Coríntios 9, 1 a 5.
A administração que se faz a favor dos santos não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei esses irmãos, para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos. Por quê? Os coríntios eram avarentos. E eles falaram, não, vamos ajudar os irmãos, vamos ajudar e tal, vamos cuidar dos nossos irmãos. E aí Paulo, melhor eu me certificar de que esses irmãos estão compreendendo aquilo que estão falando que vão fazer. Aí continua o texto aqui. A fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, que não coçaram o bolso de verdade, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, desse firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção já anunciada, para que esteja pronta como bênção, não como avareza. Você está entendendo? Então, não é um zelo, não, a gente tem que fazer, vamos fazer mesmo. E não é no gogó ou na aparência, não é só no falar, no blá blá blá, mas numa atitude prática, ok? Voluntária. Mas é um zelo que compra a briga. Colossenses 4, 12, 13. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Lembra de Epáfras da última reflexão? Foi da última? Se não me engano foi, né? Agora já... foi da última reflexão, sim. Né? Falando sobre qual lugar Cristo ocupa na igreja. É isso mesmo. Então, é desse mesmo Epáfras, tá? Que tinha um zelo por aquela igreja de comprar briga, de combater em oração pelos irmãos. Tem uma mensagem aqui no canal, orando pelos irmãos, batalhando em oração pelos irmãos, com base nesses versículos aqui. Então, é um zelo que compra a briga, ok? E aí é um zelo que vem de Deus, e esse é o ponto que eu quero chegar aqui. O Espírito Santo conduziu a chegar. 2 Coríntios 11, de 1 a 3. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E isso é muito importante, o zelo de Deus. E por que eu digo isso? Vamos lá. A palavra, aqui no nosso versículo, traduzida como zelo, é o termo hebraico kim, que apesar de também poder significar ardor, no sentido de ciúme, de ira, ou ainda de inveja, ele assume o significado principal de ardor de zelo, como aqui, referindo-se ao zelo religioso de Deus
por sua palavra, de Deus pelo seu povo, de homens por Deus e de homens pela casa de Deus. Um grande exemplo desse zelo, eu estava pesquisando sobre esse termo no Antigo Testamento, um grande exemplo desse zelo que vem de Deus aos homens foi a atitude de Finéias, neto de Arão, filho de Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, no acampamento israelita, quando o povo se prostituiu com as mulheres moabitas. O conselho, lembra lá aquele episódio de Balaão, não poderia se profetizar contra o povo, contra Israel, não vale encantamento, mas aconselhou como atingir ao povo de Israel. Em Números 25, de 1 a 13, nos mostra o que aconteceu a partir desse conselho que ele deu aos moabitas. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés, e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Uma pausa aqui. Deus havia derramado, a ira de Deus se acendeu, e o povo ali, triste por causa do pecado que estava no meio deles, vem um deles e na face de Moisés e dos demais do povo, pegou uma moabita para levar para dentro da sua tenda. Olha que escárnio, que zombaria. Tá? Aí continua no texto. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel, e os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso, agora preste atenção, com meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel, porque dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O zelo aqui de Eleazar, que foi zeloso com o zelo de Deus no meio deles, esse zelo de Deus no meio deles, o zelo é o termo Kim, o mesmo termo do Salmo 69:9. Então, o próprio Deus afirmou que Finéias teve um zelo que era do próprio Senhor. Ok? E esse acontecimento ele foi tão grave que, além de ser registrado em outros textos do Antigo Testamento, no Novo também, mas em 1 Coríntios 10,
o Espírito Santo levou Paulo a registrar sobre esse terrível pecado, mencionando os que ficaram prostrados no deserto, como sendo esse acontecimento um dos 4 avisos para nos atentarmos e não cairmos na fé. Da fé. 1 Coríntios 10, 1 a 12. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto, e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois idólatras como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Aqui a distinção de 23.000 aqui com 24 do texto de Números, é porque ali em Números contando-se a liderança, né? Um estudioso entendendo que estava se referindo ali também incluindo a liderança, e aqui 1 Coríntios especificando o grande bojo dos não líderes, ok? E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, não caia. E esse olhar para não cair, cuidar de estar em pé, não se refere ao tropeçar na caminhada, se refere a abandonar a fé, ok? Então, o episódio foi tão grave que é mencionado como uma das possibilidades que nos leva a apostatar da fé, a ficarmos prostrados no deserto. E Deus interrompeu aquela ação, e Deus aplacou a ira daquele escárnio, daquela zombaria, quando um homem sentiu o zelo de Deus pelo seu povo. Ok? Só para a gente começar a entender melhor a respeito. Olhando para o contexto, esse salmo retrata alguns sofrimentos de Davi, mas é inegável que também era profético sobre o Messias. Versículo 3, quando diz: estou cansado de clamar, a minha garganta se secou, os meus olhos desfalecem esperando meu Deus. Nos lembra de Jesus no Getsemane, que clamou insistentemente ao Pai ali por 3 vezes. Lembra da reflexão recente? Como fazer a vontade de Deus? Lucas 22, 39 a 46. E, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. No versículo 4, quando diz: aqueles que me odeiam sem causa
são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. O Senhor aplica essa frase aos que o rejeitaram. João 15, 20 a 25. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. No versículo 8, quando o texto diz: tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Lembra que Jesus não foi compreendido pelos seus familiares? João 7, 1 a 5. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo, e estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido do que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E aí, tem versículos aqui que apontam para Judas, tá? Mas em relação ao Senhor, no versículo 21 também: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Lembra que Jesus recebeu fel, foi ofertado a ele fel e vinagre para que ele bebesse durante a sua agonia na cruz? Mateus 27, 33 e 34. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E o versículo 9, mais uma vez: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Jesus, ele foi consumido pelo zelo da casa de Deus. Um zelo que descreve a forte emoção evidente em Jesus ao limpar o templo do comércio que estava sendo feito. E vamos ver mais à frente e como estava sendo feito. João 2, 13 a 17. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Salmo 69, 9, parte A. Ok? Aquele era o local mais sagrado, no momento mais solene do ano, com uma cidade repleta de peregrinos. E isso é importante, essa questão dos peregrinos. Pelo que os evangelhos sinóticos nos mostram, de uma purificação perto do término do ministério de Jesus, na última semana, após a entrada triunfal em Jerusalém, entende-se que eles foram reincidentes, que teria acontecido essa primeira, que João 2 relata, e depois a segunda, que os evangelhos sinóticos relatam exatamente na última semana do Senhor. Mateus 21, 9 a 17. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo:
Hosana ao filho de Davi, bendito que venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Lembra do rei humilde montado num jumento? E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouve-os o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Então, como casa de Deus, precisamos permitir que o Rei Jesus nos purifique de toda má intenção ou prática que distorcem o propósito da igreja de ser para a glória de Deus. A casa de Deus é a igreja, ok? E depois da purificação, que nos movamos em direção a Cristo, para que Ele nos cure de toda cegueira espiritual e do andar manco em sua presença, e entregando a Jesus o perfeito louvor. Que o Senhor nos purifique de toda má intenção e prática que distorcem o propósito do ser igreja. Feito isso, que nós nos movamos a Ele para que Ele nos cure da cegueira espiritual e do andar manco, para que assim nós possamos a Ele entregar o perfeito louvor como igreja. Que a igreja glorifique ao seu Senhor, ok? Só que algo importante aqui para dizer, e por que eu falei para prestar atenção no que eu comentei sobre peregrinos? E aí eu já adianto que eu, pela palavra, tá? Eu não concordo com o comércio na igreja. Não concordo com o comércio na igreja. Não concordo com o comércio na igreja. Mas, respeitosamente com quem discorde do que eu direi a partir de agora, nós precisamos observar que o problema desses textos da limpeza do templo não era a venda de animais nem o câmbio da moeda, porque as escrituras regulamentavam este trâmite. Deuteronômio 14, 22 a 29. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias, e quando o caminho te for tão comprido, que os não possas levar por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita, no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizeram. Então, quando o povo tinha essa prática ali,
Eles vinham da viagem, não dava para trazer os animais que eles ofereceriam. O que eles fazem? Eles vendiam e com o dinheiro viajavam, vindo de lugares distantes, para Jerusalém, e ali eles trocavam novamente pelos animais, por exemplo. E tinha também o câmbio. Existiam algumas assim, casas de câmbio e algumas cidades-chaves espalhadas, onde eles poderiam trocar as moedas que de repente eles recebiam, não recebendo pela moeda do templo, eles trocavam para que pudessem apresentar ali na época das festas. Então, era algo que, vamos dizer assim, existia uma regulamentação para isso. O problema não era a troca pela troca em si. Não era trocar o dinheiro pelos animais em si. Não era esse o problema, tá? A questão é mais profunda. Marcos 11, 15 a 17. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. 3 questões aqui. A irreverência, primeiro, como ele diz, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Por quê? Porque havia falta de reverência com pessoas fazendo do pátio do templo um mero atalho para irem para o outro lado. Quando o texto fala do templo, que Jesus tirou ali, fez o azorrague e os expulsou, desfez as mesas, era no espaço externo. Não era no lugar santo, nem no santo dos santos, muito menos. Era no pátio do templo, era naquela área externa. E também, logo numa área bem próxima, numa rua próxima, que ficava ali junto ao muro, né, do pátio do templo. Ok? Por quê? Eles acabavam fazendo daquele lugar um lugar de passagem para irem de um lado para outro, de um lado da cidade, cruzando ali, passando pelo monte, ok? Do templo. Então é isso que Jesus está falando. É como se eles pegassem um atalho. O lugar que deveria ser para adoração, para reverência, eles estavam sendo irreverentes, ok? Levando o vaso por ali, passando, usando como passagem, como atalho. Uma segunda questão é de que eles estavam fechando a porta. Quando o texto diz: não está escrito a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, o pátio do templo, onde aconteciam as transações, era o único espaço permitido a todas as nações. E daquela forma, os judeus estavam limitando os gentios de buscarem a Deus, pois o ambiente era um ambiente irreverente. Era o único lugar. Os gentios, os outros povos, não poderiam entrar no espaço que era destinado somente aos judeus. Eles ficavam na área mais externa. E exatamente nessa área mais externa, que era a única área possível deles estarem, as nações, os judeus estavam impedindo, fazendo aquele comércio todo, tornando o lugar de adoração das nações um lugar irreverente. Estavam fechando a porta para que as nações pudessem adorar a Deus. Isaías 56, versos 6 e 7. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte,
e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ok? Era disso que Jesus estava falando. E uma terceira razão, um terceiro motivo aqui, além da irreverência e do fechar a porta, quando Jesus fala, mas vós a tendes feito covil de ladrões, Jesus se referia que no lugar de apenas ajudar a servir o povo que vinha de outras cidades e até nações para prestar culto a Deus, os comerciantes, em acordo financeiro com os sacerdotes, só visavam o lucro e por isso foram chamados de ladrões. Eles não queriam ajudar as pessoas a adorar a Deus, eles queriam lucrar. Tinha até um esquema de dados históricos, né, da época, dizem que se não fosse aquele animal perfeitinho ali, se eles oferecessem um animal e os sacerdotes não aceitassem, dissessem, esse animal aqui tem defeito, não é bem assim. Se não fosse comprado um animal ali do comércio ali ao redor do templo, os sacerdotes não aceitavam. Tinha que ser aqueles do esquema que dava dinheirinho para eles. Ok? Eles faziam isso. E num valor exorbitante. Jeremias 7, 9 a 11. Porventura, furtareis e matareis, e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, fomos libertados para fazermos todas estas abominações? Pois esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. O Espírito Santo, falando por meio de Jeremias, dizendo de que o próprio Deus viu isso. Estava profetizando que o próprio Senhor Jesus viria isso. Que eles faziam da casa de Deus um covil de ladrões, uma caverna de salteadores, de pessoas que furtavam, matavam, adulteravam, juravam falsamente, queimavam incenso a Baal, andavam após outros deuses, mas que iria a Deus para colocar diante de Deus o seu sacrifício, mas que na verdade eles eram salteadores, ladrões. Os próprios sacerdotes, em conluio com os comerciantes. Então, e o próprio Senhor vendo isso, testemunhando isso. E aqui está a questão. Volto a frisar. Não sou a favor do comércio na igreja, ok? Mas a questão é essa. Esse aqui é o ponto aqui do zelo do Senhor. Será que nós, como igreja, como casa de Deus, não temos sido estes que são irreverentes? Como é que nós temos nos portado como igreja reunida? Será que, como casa de Deus, nós não temos impedido outros de chegarem a Cristo? Pessoas que deixam de se aproximar da fé por conta do nosso mau testemunho? Será que nós, como igreja, como casa de Deus, nós não temos tido uma motivação errada no servir ao Senhor? Por interesse? É disso que se trata. Nós precisamos nos empenhar para que a missão de Deus seja cumprida na igreja
e através da igreja. Nós precisamos ter zelo da casa de Deus. Nós zelamos pela casa de Deus quando caminhamos em Cristo. Hebreus 10, 19 a 21. Quando nos achegamos a Deus, queremos nos achegar a Deus tão somente por Cristo. Hebreus 10, 19 a 21. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós zelamos pela casa de Deus quando andamos em santidade. Versículos 21 e 22 de Hebreus 10. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Zelamos pela casa de Deus quando perseveramos em congregar. Hebreus 10, 21 a 27. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes encorajando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. E não é verdade que queremos nos achegar a Deus não sendo por Cristo? Estou generalizando. De não andarmos em santidade, de não perseverarmos em congregar. E vide aí o que aconteceu a partir da pandemia. E congregar nos lembra que isso deve ser em consideração do corpo. 1 Coríntios 11, 17 a 22. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para a melhor, senão para a pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome, outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. E agora 33, 34. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Então, consideração aos irmãos, mas também para a edificação. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação, mas também congregando com ordem e decência. 1 Coríntios 14, 37 a 40. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que o ignore. Portanto, irmãos, zelai
por profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Claro que tem muito mais coisas a respeito do congregar em si, ok? Mas minimamente, considerando o corpo, para a edificação e com ordem e decência. Mas nós zelamos também pela casa de Deus quando crescemos espiritualmente. 1 Pedro 2, 1 a 5. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional ou espiritual, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando crescemos espiritualmente, nos tornando agradáveis ao Senhor. Zelamos pela casa de Deus quando nós designamos bons mordomos para a obra de Deus. Tito 1, 7 a 9. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sua doutrina, como para convencer os contradizentes. Ok? Nós zelamos, e veja aí os despenseiros, como é que eles têm sido. Precisamos nos atentar, vigiar quanto a isso. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não é que querendo falar mal daqueles que estão à frente do rebanho de Deus. Mas você sabe, eu não preciso ficar falando. Você sabe do que tem acontecido. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tá? Oremos para que haja uma transformação, para que Deus os desperte, para que Deus os transforme, para que a igreja não se acomode com o mau exemplo daqueles que estão à frente, tá? Mas que algo seja feito. Né? Lamentavelmente, muitos merecem os dispenseiros que têm sobre si. Ok? Essa é a realidade. Nós zelamos pela casa de Deus também quando sabemos como convém andar. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Paulo, eu vejo que Paulo ali está falando com Timóteo a respeito do pastor e do diácono, características para todo cristão maduro, no meu entender, mas ele também estava ampliando para falar de tudo aquilo que ele havia falado anteriormente. Então, existe uma maneira de nós andarmos sendo igreja, sendo participantes da igreja, sendo membros do corpo de Cristo. E como é que nós temos andado? Como é que tem sido a nossa vida diária, nossa vida cotidiana? Existe um andar digno de participante da casa de Deus. Não pode ser do nosso jeito, ok? Nós zelamos pela casa de Deus quando somos coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, 14 a 16.
Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Ou seja, se nós não temos sustentado e exibido e defendido e proclamado e vivido a verdade, que é o mistério da piedade, que é Cristo, que se manifestou em carne, justificado no Espírito, ressuscitando, visto dos anjos, anunciado às nações, crido no mundo e recebido na glória, e que voltará para dar justa retribuição, cada um segundo suas obras. Se nós não somos essa coluna e firmeza da verdade, nós não estamos zelando pela casa de Deus. É algo simples assim de nós entendermos, ok? Nós precisamos ser essa coluna e firmeza da verdade, vivendo, crendo, pregando, defendendo essa verdade, ok? E mais, nós também zelamos pela casa de Deus quando nós perseveramos na fé bíblica. Hebreus 3, 1-6. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Hebreus 10, 23 até menciona: retenhamos, pois, firme a confissão da esperança. Mas eu quis usar esse outro texto aqui para falar sobre isso. Se tão somente. Então nós somente somos casa de Deus se tão somente nós permanecermos firmes numa fé bíblica até o fim. Ok? Nós zelamos pela casa de Deus quando estamos fundamentados em Cristo. 1 Coríntios 3, 6-11. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porém nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus, que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E na verdade que temos desejado trazer outro fundamento para a igreja? Zelamos pela casa de Deus quando trabalhamos com foco na eternidade. 1 Coríntios 3, 9-15. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele.
mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Foco na eternidade. E não querer fazer de qualquer jeito, para que as coisas deem certo aqui, numa perspectiva humana, numérica, de satisfação humana, de atender o anseio dos consumidores. Não desse jeito. Não fazer a obra de Deus assim. Não fazer relaxadamente também. Ok? Lembrei até agora desse texto, né? De fazer a obra relaxadamente. Temos cuidado, zelamos pela casa de Deus quando temos cuidado com os irmãos. 1 Coríntios 3, 16 a 23. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Esses versículos aqui são continuação de 1 Coríntios 3, onde eu parei aqui a leitura. Ninguém, então, está dentro desse contexto, tá? Do edifício de Deus, do templo de Deus que é a igreja. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Aí ele vai voltar à questão que ele estava falando, que ele abriu a conversa da divisão, de um querer ser de Apolo, outro de Paulo, outro de Cefas. Ele vai fechar aqui o assunto. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, destruir o templo de Deus aqui que ele está falando é no contexto da casa de Deus, da igreja. Quem destruir a igreja, Deus o destruirá. Claro que a igreja não será destruída, mas quem trabalhar destruindo os irmãos, matando espiritualmente os irmãos, sendo pedra de tropeço para os irmãos, Deus o destruirá. Nós zelamos pela casa de Deus quando não somos exclusivistas. Eu quero deixar isso aqui muito claro. Eu devo ter gravado em torno de umas 10 reflexões falando sobre igreja. E eu não, em nenhum momento, eu falei de denominação A, B ou C, ou dizendo que o ministério no qual eu faço parte, na proposta de sermos uma igreja bíblica e cristã, de que nós somos os detentores da verdade
e nem de que a salvação está conosco. Jamais falei isso e eu espero jamais falar isso, tá? Por mais que nós saibamos, nós como igreja, que existem práticas terríveis que têm acontecido por aí, nós precisamos compreender que a igreja invisível, a igreja de Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro, que vai morar no céu, a igreja mística, o corpo místico do Senhor, ele não está numa igreja local A, B ou C, no ministério A, B ou C, mas nos servos de Deus que estão nesses lugares, tá? Então não é porque uma denominação, um ministério, ele, na sua liderança, nas práticas, nos cultos e na sua proposta, eles tenham um desvio daquilo que deveria ser a igreja, de que ali não existam irmãos, verdadeiros irmãos, que em sinceridade amam o Senhor e lhe obedecem, tá? Então é preciso muito cuidado, porque nós somos edificados, casa de Deus, juntamente com os nossos irmãos, e não numa exclusividade, tá? Efésios 2, 19 a 22. Por quê? Qual é o contexto desse texto aqui? Paulo falando que em Jesus, nós que antes, que os gentios antes eram estrangeiros, alheios a Deus, mas tanto os judeus como os não-judeus foram evangelizados pela paz de Cristo, por meio do seu sangue, sendo reconciliados com Deus, porque ambos eram inimigos de Deus na prática do pecado, mas reconciliados ambos com Deus e entre si, ok? Formando um corpo, judeus e gentios, ambos convertidos a Cristo. Efésios 2, 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado, todo o edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Ok? Nós zelamos pela casa de Deus quando suportamos o sofrimento. Quando eu estou sofrendo, eu sou servo de Deus, eu estou passando por isso, eu não poderia jamais. Que cristãos estaríamos sendo? 1 Pedro 4, 12 a 17. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como o homicida, o ladrão, o malfeitor, ou como os que se entremete em negócios alheios,
Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ou seja, suportar o sofrimento é glorificar a Deus por meio de se suportar, aguentar o sofrimento, e tem um porquê. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Suportar o sofrimento é inerente de quem faz parte da casa de Deus. Deus permite e envia sofrimento nos provando se de fato nós somos dele. Está julgando. Está peneirando. E se suportamos o sofrimento, nós glorificamos a Deus nesta parte, como participante da casa de Deus. E aí, como então, diante disso, como zelar pela casa de Deus? Versículo 9, Salmo 69, a parte B nos diz algo interessante. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Por quê? A parte B do versículo, Paulo faz menção a ela, referindo-se ao que Cristo suportou em nosso lugar, dando-nos exemplo de que devemos nos comprometer em edificar a igreja para a glória de Deus. Romanos 15, 1 a 7. Eu até usei esse texto base numa reflexão que eu não me lembro qual agora, em que eu comentava sobre o Antigo Testamento, a importância, né? Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, zelando pela casa de Deus. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. É a parte B do Salmo 69, 9. E as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Salmo 69b foi escrito para nosso ensino. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Ou seja, comprometidos em edificar a igreja para a glória de Deus, suportando as dificuldades, não querendo agradar a nós mesmos, mas querendo ser participante da igreja para que a igreja seja edificada e o nome do Senhor seja glorificado. É assim que nós zelamos pela casa de Deus. Um zelo que não é uma vontade nossa, mas é algo que vem do próprio Deus, como o exemplo lá de Finéias, para que a casa de Deus ela seja edificada. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.